Muito bom dia, seguidores. Eu sou o repórter Albano Gado e estou aqui com o Porto Alegre Oficial na Feira do Livro, porque todos os dias o Porto Alegre Oficial vai estar recebendo uma personalidade aqui nos seus estúdios. Vamos falar sobre política, sobre atualidades e sobre esporte. E o convidado de hoje é o Matheus Xavier. Matheus Xavier foi criado no bairro Cristal, começou a trajetória política no movimento estudantil como presidente do DCE da PUC e da Associação dos Estudantes do Rio Grande do Sul, que é a AERGS, no qual contribuiu para mais de 15 mil jovens tivessem acesso ao passe livre estudantil. E, além disso, ele é fundador da Associação Amigos da Praça do Bairro Cristal, grupo que elabora ações para a comunidade como Banco de Alimentos, que beneficia mais de 150 famílias com cestas básicas. Ele também trabalhou na Ouvidoria Geral do Hospital Universitário de Canoas, foi chefe de gabinete na Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura e assessor na Assembleia Legislativa e na Casa Civil do Governo do Estado. Atualmente, ele é secretário municipal de Assistência Social de Porto Alegre. Bom dia, Matheus. Bom dia, Albano. Bom dia a todos os seguidores do Porto Alegre Oficial. Uma alegria estar falando contigo. Qual é o trabalho que é desenvolvido hoje pela Assistência Social de Porto Alegre? Então, a gente teve, desde o início do ano, quando o prefeito Melo nos convidou para estar à frente da Secretaria de Assistência Social, quando era ainda a fundação, né, a FASC, a antiga FASC e famosa na nossa cidade aí, a gente tem um grande objetivo, que é fazer esse enfrentamento da questão das pessoas em situação de rua na nossa cidade. É um problema que não só de Porto Alegre, mas de todas as capitais do Brasil, que tem enfrentando esse problema, que é a questão das pessoas em situação de rua, que estão em vulnerabilidade social e muitas vezes tem problema com álcool, drogas e saúde mental agravada. E na nossa cidade não é diferente, a gente tem visto isso muito no centro da cidade e nas regiões centrais daqui da nossa cidade. E como é que está sendo a primeira atuação como secretário de Porto Alegre, Matheus? Está sendo bem desafiador, assim, o executivo. Eu vinha muito da parte da assessoria no executivo, mas também ajudando na assessoria do legislativo. Mas ser secretário de assistência social e estar na frente de uma pasta tão importante na nossa cidade, né, que tem mais de 200 mil atendimentos em Porto Alegre, são feitos nos nossos CRAS, CREAS, nosso serviço de convivência para crianças e adolescentes, serviço de idosos também. Então tem sido um desafio muito grande, porque a Secretaria de Assistência Social ela atende quem mais precisa, né, que são as pessoas em vulnerabilidade social. Mas para nós é gratificante estar numa gestão e ser o secretário de um prefeito que conhece muito a cidade, que trabalha da comunidade para o centro. Então isso tem nos ajudado bastante a conseguir enfrentar esses desafios. Essa transformação da fundação para a Secretaria de Assistência Social tem sido importantíssima para botar a assistência social como uma pauta prioritária do governo Melo nesse segundo mandato. Então, é um desafio bom, para quem gosta de política pública, é o melhor lugar para estar. Pois então. E o governo Melo investe em assistência social hoje em Porto Alegre? Como é que é a relação com a comunidade? A gente tem ampliado muito os serviços de assistência social da nossa cidade e esses primeiros 10 meses os resultados têm aparecido. Nós tínhamos como prioridade organizar a questão da operação inverno na nossa cidade para as pessoas em situação de rua. Nós tínhamos muitos casos de que o centro da cidade estava muito com uma aglomeração de pessoas em situação de rua nos bairros aqui, na Andradas, ali também no Centro Histórico, na questão do Túnel da Conceição. E a gente tem sido muito exitoso nesses primeiros 10 meses aí de gestão, que a gente conseguiu primeiro fazer o diagnóstico dos problemas que nós tínhamos, né? Que era a questão das vagas em albergues, que era a questão de não ter a retaguarda necessária para poder tirar essas pessoas da rua e dar uma dignidade para elas, porque é importante a gente sempre dizer, né, Albano, que estar em situação de rua é desumano. Não é tem gente que romantiza estar na rua, a gente não pode romantizar, é desumano e é por isso que a gente tem trabalhado diariamente para conseguir fazer com que as pessoas estejam nos nossos equipamentos e não na rua. E a partir daí, a gente conseguiu mais que dobrar nossas vagas de albergues e hoje, todos os dias, para quem quer não estar na rua, não estar numa calçada ou não dormir debaixo de uma marquise, tem vaga em albergue para essa pessoa. Nós temos vaga todos os dias. Então a gente ampliou esse serviço dos nossos albergues, a nossa oferta de acolhimento durante a noite. Saímos de auxílio moradia, que eram 86 auxílio moradia para pessoas em situação de rua até maio, para mais de 530 disponíveis para essas pessoas. Hoje nós temos mais de 320 pessoas que estão domiciliadas pelo auxílio moradia. E também ampliamos a nossa oferta do auxílio viagem, que é um serviço que a gente compra passagem para quem quer voltar para o seu vínculo familiar ou para a sua cidade de origem. A gente compra passagem no dia
e a gente tem mais de 240 pessoas que conseguiram superar a situação de rua, voltar para o seu vínculo familiar ou para a sua cidade de origem. Então, no período de maio até o final de setembro, nós tivemos mais de 500 pessoas que saíram das calçadas de Porto Alegre e estão hoje com dignidade e autonomia de vida, retomando sua vida. E como é que funciona esse auxílio moradia, Matheus? A pessoa, ela recebe um valor, que hoje é em torno de R$700, R$200 para alimentação e 500 para moradia, e ela complementa esse valor, porque 80% das pessoas que estão em situação de rua, elas recebem ou o BPC ou o Bolsa Família. Então esse valor ele faz um complemento e ela consegue buscar, e as nossas equipes de abordagem e de acolhimento que fazem os encaminhamentos do auxílio moradia, ajudam ela a buscar um espaço, a encontrar um local para que elas consigam alugar e ficar, e sair das ruas e ficar nessa moradia. E para quem quer buscar esse auxílio moradia, Matheus, como é que tem que fazer hoje? Hoje nós temos algumas portas de entrada, que são as nossas equipes de abordagem. Nós temos mais de 120 pessoas que todos os dias na nossa cidade estão abordando as pessoas em situação de rua e oferecendo os nossos serviços. Nós temos também os centros POPs, que são o nosso atendimento durante o dia, que das 7 da manhã até as 7 da noite ela fica aberta, o nosso centro POP, onde eles podem fazer o encaminhamento de documentação, conseguem solicitar o auxílio moradia e fazer algum tipo de encaminhamento para o mercado de trabalho também e capacitação nesses locais. Então as nossas portas de entrada para o auxílio moradia, para quem quer sair da rua, hoje é as nossas equipes de abordagem e os nossos centros POPs. E qual é a dificuldade, Matheus? Porque geralmente o que acaba acontecendo? As pessoas que vivem em situação de rua, elas acabam não sabendo mais viver com regras, em comunidade. Qual é a dificuldade de tirar essas pessoas para viver em albergues e automaticamente ter que ter regras, seja do banho, alimentação, horários, dentre outros? A gente tem que, eu sempre reforço, né, lembrar que estar na rua é desumano. E por isso, as pessoas que estão na rua, elas estão com uma extrema vulnerabilidade, elas estão com uma capacidade de discernimento muito abaixo do que é o esperado de uma pessoa numa situação comum de vida. E ela acaba tendo muito a questão do uso de álcool e drogas. 80% da nossa população em situação de rua hoje também se declara usuária de álcool ou drogas. E a gente tem um perfil na nossa cidade que é muito peculiar, que é diferente de São Paulo, que são famílias, diferente de outras cidades que são turísticas e que são de trânsito das pessoas. Nós temos muitas pessoas cronificadas na rua aqui na nossa cidade e mais de 85% das pessoas são homens com idade economicamente ativa. Então a questão do uso do álcool e drogas dificulta muito o nosso processo de convencimento das pessoas a saírem da rua, porque a nossa legislação ela não obriga as pessoas a saírem e a gente não tem essa possibilidade de tirar elas à força, né? Porque tem a questão do direito de ir e vir e as legislações federais que impedem isso. Então é o nosso processo de convencimento. E aí para convencer essas pessoas que estão no uso do álcool e da droga é muito difícil. Então hoje eles preferem estar na rua, consumindo drogas, vivendo sem leis, sem regras, do que viver em albergues. Eu tenho uma história que me pegou muito na época da Operação Inverno, que foi a do Seu Chico. Seu Chico era um idoso de 69 anos, que estava há 7 anos na rua. E ele não acessava nenhum tipo de equipamento nosso, e ele foi acessar na Operação Inverno a partir do ginásio DEMAB, quando a gente abriu. E eu conversando com o Seu Chico, porque ele se convenceu de voltar para o seu vínculo familiar em Curitiba, com o seu sobrinho, eu conversando com o Seu Chico, qual é a situação, qual é a sensação de estar na rua? E ele me dizia assim, Xavier, e o que me pegou, tem uma nuvem cinza na minha cabeça todos os dias. Tinha uma nuvem cinza na minha cabeça todos os dias. E eu não pensava no outro dia. Eu pensava só naquele dia. Então, quantos Seus Chicos a gente tem na nossa cidade que não pensam no outro dia? Então, eles procuram o mínimo da subsistência na rua. E se eles têm a subsistência, que é a questão da mendicância, para usar o álcool ou a droga que é necessária para ele se manter naquele dia, ou a alimentação, que é para ele não morrer de fome, ele não precisa estar nos nossos equipamentos. Então, por isso que é importante que a gente consiga organizar e convencer as pessoas de que o melhor espaço para ela ajudar uma pessoa em situação de rua, ela está nos nossos equipamentos e não na rua da cidade, porque lá ela vai ter um assistente social, um psicólogo que vai acompanhar ela, e foi assim que o Seu Chico mudou. Ele conheceu a Priscila, que era uma assistente social do nosso albergue, e ela convenceu ele de voltar para sua família. Então, por isso que é fundamental que as pessoas entendam que estar na rua é desumano e que ajudar a pessoa naquele momento não vai resolver o problema dela. Como é que funciona a questão das drogas, Matheus? Que é um problema
mundial, vamos dizer assim, né? A gente vê hoje também toda essa questão do Rio. Qual é o auxílio que a prefeitura dá para que a pessoa ela fuja desse mundo das drogas, para que ela possa ter uma vida livre, né, das drogas? A gente identificou esse problema da questão do álcool e drogas na nossa cidade para as pessoas, principalmente em situação de rua, e a gente, junto da Secretaria de Saúde, a gente fez um projeto piloto que é pioneiro no Brasil, que é as equipes de consultório na rua hoje estão com equipes de saúde mental e redutor de danos. A gente tem um psiquiatra hoje que anda nas ruas, junto com as nossas equipes de abordagem da assistência social, andam em conjunto assistência social e saúde, abordando as pessoas em situação de rua para conseguir fazer o primeiro encaminhamento da questão do álcool e da droga dela. Se precisar a medicação ser feita na rua, hoje é feita na rua para essas equipes. Tem um psiquiatra hoje que acompanha essas equipes de abordagem e tem feito esse serviço que é pioneiro no Brasil. A gente acredita que começou há um mês atrás esse serviço, a gente acredita que vai ser muito exitoso e que é um caminho para a gente conseguir diminuir e reduzir o dano das pessoas, para que a gente consiga convencer elas a sair da rua. Porque a gente tem um dado que é muito importante, que no último mês, por exemplo, na Cidade Baixa, a gente teve mais de 127 pessoas diferentes abordadas em um mês. E dessas, 90 se declararam usuários de álcool e drogas. E somente 8 delas aceitaram ir para o CAPS. Então é importante que a gente consiga fazer essa busca ativa e fazer com que as pessoas reduzam o uso de álcool e drogas para a gente consiga convencer elas a sair da rua. Porque se a gente não conseguir fazer esse enfrentamento, a gente não vai conseguir tirar elas da rua. E qual é vamos dizer, a estratégia de convencimento que a prefeitura hoje utiliza para tentar fazer com que o morador de rua ou até mesmo o cidadão, né, se livre das drogas? Hoje a gente tem os CAPs AD, que são de porta aberta também. A gente tem aqui na João Pessoa, que foi instalado há pouco tempo, que antes era na parte do Quarto Distrito, foi atingido pelas enchentes e retomado agora. A gente tem trabalhado muito com essa questão do redução de danos e com as abordagens na rua para a questão do álcool e drogas. E aí, para aquelas pessoas que conseguem acessar de forma espontânea, tem a porta aberta lá no CAPS e é atendido no dia também e consegue fazer o acompanhamento. Mas, infelizmente, hoje nem 10% das pessoas que a gente consegue abordar ou que estão em situação de rua acabam acessando o CAPS de forma recorrente como deveria. Então, por isso que é importante a gente fazer essa busca ativa deles e conseguir fazer o processo de convencimento. E é importante que as pessoas entendam que, por não ser obrigatório não estar na rua, ou não, a gente não conseguir obrigar as pessoas a sair daquele local, a gente precisa fazer um processo de convencimento. Como é que a gente convence ele? A gente consegue convencer oferecendo serviços de qualidade e estruturas de qualidade. E hoje a gente tem os equipamentos necessários, as pessoas e os técnicos necessários dentro dos nossos equipamentos da assistência social. Só que se ele precisa, e vamos relembrar o Chico, com a nuvem na cabeça, que não tinha uma perspectiva de vida, se ele tem um mínimo da subsistência dele na rua, ele não vai querer acessar o nosso equipamento. Então, por isso que é importante que a população entenda que dar a esmola ou a alimentação na rua, ela vai suprir a necessidade da pessoa na hora, mas não vai resolver o problema dela. Resolver o problema dela é fazê-la superar a rua. E ela vai conseguir fazer isso estando nos nossos equipamentos. Tu falaste ali que a prefeitura tem um encaminhamento para empregos. Como é que está funcionando hoje se alguém que está desempregado quiser esse apoio da prefeitura nesse sentido aí para voltar ou para iniciar no mercado de trabalho? Hoje nós temos o Cine, aqui no nosso centro da cidade, na João Pessoa também ali, que faz todos esses tipos de encaminhamentos. Nós temos vagas disponíveis diariamente, e aí na Secretaria de Inclusão e de Desenvolvimento Humano, com o secretário Juliano lá, tem feito o trabalho de fazer também os mutirões nos bairros da cidade. Então, o site do Cine também da Prefeitura consegue organizar essa questão do trabalho para que as pessoas que queiram buscar o mercado de trabalho hoje tem vagas na nossa cidade. Nós temos vagas disponíveis, nós temos feito também um trabalho junto ao Cine, a questão da vulnerabilidade social nos CRAS também e no nossos equipamentos de pessoas em situação de rua, para que elas também consigam ter um mercado de trabalho, porque a autonomia de vida e a dignidade delas só vai voltar quando elas tiverem inclusão produtiva. E o restaurante popular, ele esteve fechado, agora está funcionando? Onde é que ele fica? Como é que está funcionando? Hoje nós temos, na nossa cidade, são 6 restaurantes populares espalhados pela nossa cidade. Um deles aqui na Garibaldi, que entrega em torno de 400 marmitas por dia. E nós temos o projeto para, a partir do ano que vem, início do ano que vem, já ampliar esse número de restaurantes populares para 10 restaurantes populares na nossa cidade.
Hoje são entregues mais de 1.200 marmitas por dia. A gente quer chegar em torno de 2.000 marmitas por dia para fazer. E todas as pessoas que vão acessar o restaurante popular para alimentação, elas não pagam, não tem custo nenhum, é gratuito. E tem esses valores ali que são em torno na Garibaldi 400 marmitas, em outras regiões 100 marmitas por dia. E 2.000 marmitas é o suficiente hoje? Não, por isso que a gente tem trabalhado junto com os pontos populares, que são mais de 130 pontos populares em Porto Alegre credenciados, que fazem entrega nas comunidades. As cozinhas solidárias também que têm um papel fundamental para conseguir resolver a questão da segurança alimentar na nossa cidade, porque o poder público sozinho ele não vai conseguir entregar alimentação para todo mundo que precisa, e é fundamental que essas ONGs que fazem esse papel importante na nossa cidade de solidariedade, de entregar marmita, de entregar doações, consigam beneficiar essas pessoas de uma melhor forma. Mas a gente precisa fazer isso de forma organizada, né? E tem um PL na Câmara de Vereadores que está tratando sobre isso, porque entregar alimentação também de forma desorganizada muitas vezes acaba indo para quem não precisa. E como é que funciona essa PL das marmitas, Matheus? Nós temos conversado muito com a Câmara de Vereadores, porque principalmente aqui no centro da cidade, a solidariedade das pessoas, infelizmente, está beneficiando o tráfico de drogas. Isso a gente não pode aceitar, que a solidariedade das pessoas beneficie o tráfico de drogas na nossa cidade. E é o que tem acontecido ali no Túnel da Conceição. Por exemplo, ali, o tráfico cobra R$10 por dia das pessoas em situação de rua para estarem ali. Porque num dia eles têm entrega de cachorro-quente, no outro dia tem entrega de pizza, no outro dia tem um churrasco, e são mais de 4 entregas de doações de alimentos por dia no Túnel da Conceição. Além das entregas de barracas, que eram vendidas a R$70 ali naquela região, porque principalmente na região ali do Quarto Distrito, as pessoas que estão em situação de rua, elas trabalham com reciclagem, e elas têm uma média de renda de R$40 por dia. Então, tu pagar R$10 para o tráfico, para estar embaixo no viaduto, em que recebe mais de 4 marmitas por dia, fora as doações de cobertor, de barracas e etc., acaba sendo vantajoso. E é por isso que a gente precisa organizar essa questão da alimentação. É louvável quem faz a entrega da alimentação na nossa cidade, mas precisa ser de uma forma que não beneficie o tráfico de drogas. E é por isso que a gente está, junto desse PL, abrindo e ampliando os equipamentos de assistência social até às 10 da noite, para que as pessoas possam fazer, as ONGs se credenciem junto à prefeitura para entregar nesses locais. Que nesses locais a gente vai ter um local adequado e digno para a pessoa se alimentar, com um talher, com uma mesa, com um prato, e não na rua, que é a forma desumana de eles estarem, né? Tu falou referente à questão do tráfico de drogas, né? Como é que a prefeitura está resolvendo essa questão? Passa pela tua administração? Como é que está acontecendo essa... A gente tem trabalhado muito em parceria com a Guarda Municipal e com a Brigada Militar, porque a gente tem esse papel fundamental de separar quem está na rua e precisa de assistência daquela pessoa que está usando a rua para cometer crime. Essa pessoa que está usando a rua para cometer crime, esse cara é bandido. Esse cara tem que ser pego e organizado pela segurança pública. A gente não tem como assistência social o papel de fazer a segurança pública. A gente tem que ajudar quem está na rua e precisa de assistência. Então a gente tem trabalhado muito com a questão da segurança pública, da Guarda Municipal e da Brigada, para separar quem precisa de assistência, está na rua e precisa de assistência, e daquelas pessoas que estão usando a rua para cometer crimes. Então é um papel difícil, porque eles se misturam, e é por isso que a gente precisa organizar esses atendimentos às pessoas em situação de rua para separar o joio do trigo. Recentemente nós tivemos no Rio de Janeiro um embate entre o governo do estado e o tráfico de drogas, né, que aconteceram diversas mortes. Tu acha que com o melhor plano de assistência social o governo do Rio teria evitado tantas mortes? Porque, na verdade, a gente está vendo hoje as opções aí que a Prefeitura de Porto Alegre está dando. Se lá no Rio tivesse um melhor plano de assistência social, esse caos teria sido evitado? Eu acredito muito nisso, Albano. Eu acredito muito que não só o Rio de Janeiro, mas todas as cidades do Brasil deveriam investir mais na questão da assistência social, porque o papel da assistência social, e a gente tem aqui hoje como eu te falei, mais de 200 mil atendimentos na nossa cidade por dia, e 95% desses serviços são feitos por entidades parceiras. Aquela entidade que está no lugar mais esquecido
da nossa cidade, naquele lugar onde tem a maior vulnerabilidade, a gente tem uma entidade de assistência social fazendo um trabalho importante para essas comunidades. E é por isso que a gente tem que fortalecer elas cada vez mais, com mais recurso, com mais estrutura, porque é dessa forma que a gente vai conseguir fazer com que no futuro próximo a gente tenha menos criminalidade. A assistência social não pode ser o definidor da vida dela, a assistência social não pode ser algo permanente para ela. Ela tem que ser um meio para que a pessoa possa superar essa vulnerabilidade e ter a capacidade de sonhar e mudar a sua vida. A gente acredita muito que, como gestor público, a gente não pode aceitar que o local onde a pessoa nasceu ou a vulnerabilidade que ela tem naquele momento seja o definidor da vida dela. Ela tem que poder, a partir da assistência social, ter um caminho e um meio para superar essa vulnerabilidade e poder sonhar e ter uma vida digna, né? Então, por isso que é fundamental que todos os gestores e a cidade e o país como um todo consigam investir mais em assistência social. E hoje, depois de alguns meses na frente da secretaria, qual foi a grande meta atingida, o grande, vamos dizer, sucesso, objetivo atingido da secretaria? Eu posso te dizer com tranquilidade, foi saber que mais de 500 pessoas que estavam nas calçadas de forma desumana da nossa cidade, eles superaram a rua, hoje têm uma vida mais digna, estão conseguindo superar a situação de rua, estão conseguindo buscar um emprego, uma renda, estão conseguindo retomar a sua dignidade de vida. Eu acho que isso, para o gestor público, para quem acredita nas pessoas e acredita no papel do Estado como um equalizador, né, como na equidade de oportunidade, isso para nós é satisfatório, é saber que mais de 500 pessoas que estavam nas calçadas na rua hoje conseguem ter uma vida mais digna e humana. E qual é o plano para o futuro? Aumentar esse número ou tem algum outro plano ou meta para... Nós temos diariamente trabalhado para a gente conseguir ampliar o nosso serviço de assistência social da nossa cidade. O foco desse primeiro semestre foi a questão da situação de rua, que a gente tem conseguido trazer muitos avanços. Tem muito mais a que fazer, porque é uma realidade complexa, né? Quem chegar aqui e te disser que existe uma solução simples para um problema complexo vai estar te mentindo. Então, a gente tem trabalhado para ampliação de serviços, para conseguir ter uma rede cada vez maior. E sim, o prefeito tem dado muito respaldo para a gente, conseguindo ampliar a questão do orçamento para o ano que vem também, para que a gente consiga também trabalhar as vulnerabilidades nas comunidades, a gente conseguir ampliar nossos serviços de convivência, que são fundamental para a criança e adolescente, nosso trabalho educativo, que é um caminho para o mercado de trabalho para eles também. Isso tudo a gente tem conseguido buscar recursos e trabalhar para que a gente consiga ter uma cidade cada vez mais igualitária. Matheus, vamos falar um pouquinho da questão política, né? Tu és filiado ao PSDB e o PSDB recentemente acabou tendo a desvinculação do governador Eduardo Leite. Sim. Como é que está hoje a situação do PSDB em Porto Alegre e no estado? O PSDB de Porto Alegre, a gente, posso dizer, sem falsa modéstia, é um exemplo para o estado inteiro. A gente conseguiu, capitaneado pelo nosso presidente Moisés Barbosa, conseguiu fazer com que, mesmo sem a gente ter um candidato à prefeitura, a gente fazer quase dobrar o número de votos na nominata de 2020 para 2024. Então isso mostra que o trabalho coletivo e esse senso coletivo no partido tem dado muito certo. E é isso que a gente acredita que o PSDB do Estado deveria fazer também. O que infelizmente não tem acontecido com as saídas que estão tendo, que a gente sabe que cada um tem o direito de ter seu projeto pessoal, né? E a gente sabe o quão resolutivo foi os resultados do governo do Estado nesses últimos anos, mas a gente precisa, como PSDB, como partido, se reestruturar, se organizar, retomar o processo de crescimento no nosso Estado, e acredito muito que o PSDB de Porto Alegre é um exemplo que tem que ser seguido por outras cidades. E o PSDB vai ter candidato ao governo? A gente acredita que todo o partido que é grande, a história do PSDB é grande, ela fala por si só, tem que ter candidatura própria para governo do Estado. Eu acho que todo partido que quer crescer, quer se consolidar cada vez mais numa região, tem que ter candidatura majoritária, e a gente vai trabalhar diariamente para que isso aconteça, para que o partido retome o tamanho que tinha e até cresça cada vez mais, porque a gente viu em Porto Alegre que esse trabalho coletivo
e esse fortalecimento das bases é fundamental para que o partido cresça. Matheus, para finalizar, nós estamos na Feira do Livro, né? Então, a cultura e a assistência social, elas podem ter um trabalho em conjunto? Com certeza, é fundamental. Não existe assistência social sem cultura. E é por isso que a gente trabalha muito também com a Secretaria de Cultura aqui para que os nossos equipamentos, e a gente vai ter muitos projetos nossos sociais da nosso serviço de convivência que vão estar também fazendo apresentações aqui na Feira do Livro. A gente vai ter diversos acompanhamentos também dos nossos equipamentos que vão vir fazer atividades na Feira do Livro, porque assistência social sem cultura não existe. Certo. Obrigado, Matheus, e boa sorte aí no mandato. Te agradeço pela oportunidade, estamos sempre à disposição. Porto Alegre Oficial está aberto aí para poder divulgar aí as parcerias com a Prefeitura. Valeu? Muito obrigado. Vida longa aí ao Porto Alegre Oficial. Obrigado. Um abraço. Valeu.